David Grush concedeu uma breve entrevista à Fox News, discutiu a busca por arquivos de inteligência confidencial sobre OVNIs recuperados e inteligência não humana. A era da divulgação abriu novos caminhos ao identificar claramente os desafios representados pelo legado do programa de OVNIs conduzido por autoridades da CIA, da Força Aérea dos Estados Unidos, do Departamento de Energia e de empresas aeroespaciais. A mais recente especulação do professor Avril Loeb sobre o satélite 3I Atlas é que ele pode liberar sondas ao redor de Júpiter quando fizer a sua aproximação. Dr. Eric Davis recorda que o ex-presidente George Bush lhe disse em 2003 que, durante o seu mandato, lhe informaram que ele não precisava saber sobre o programa legado de recuperação de destroços de OVNIs. Um novo relatório afirma que Donald Trump intensificou o seu interesse em arquivos sobre o APS, fenômenos não identificados, e está se preparando para desclassificar material que governos anteriores ocultaram por décadas. Essas e outras notícias na Exopolítica hoje, o resumo do fim de semana. Você está ouvindo Exopolítica hoje com o Dr. Michael Salla, sua fonte para a verdade sem censura sobre a agenda humana, extraterrestre, global, política. Clique no botão curtir e inscreva-se nesse canal. E agora aqui está o Dr. Michael Salla. Bem-vindos à edição de 29 de novembro da Exopolítica hoje, o resumo da semana. Espero que todos tenham tido um feliz dia de ação de graças. É sempre uma época especial do ano, a época de festas. Estamos chegando muito perto do final do ano. As coisas estão esquentando quando se trata do tema OVNI. Há uma atmosfera vibrante no ar. As coisas estão se abrindo de forma significativa. E eu acho que nós veremos alguns eventos realmente importantes à medida que entramos e avançamos em 2026. Eu quero começar com algumas das últimas notícias que aconteceram na última semana. David Grush, da Força Aérea dos Estados Unidos, ex-membro da Força Aérea dos Estados Unidos e alguém que trabalhou com o Escritório Nacional de Reconhecimento, discutiu numa entrevista na Fox News a busca por arquivos de inteligência classificados sobre OVNIs recuperados, a existência de inteligência não humana que pilotou as naves, o assédio a denunciantes de OVNIs, incluindo ele próprio, o apoio que o Congresso dos Estados Unidos está dando a esses denunciantes, o fato da Rússia e a China terem programas semelhantes, e o fato do presidente Trump estar muito familiarizados com os dados sobre OVNIs e estar prestes a se tornar o presidente da divulgação. Esse é o vídeo que ele fez, tem cerca de 8 minutos, passou na Fox News, então isso é muito longo para eu reproduzir, mas acho muito significativo que esse público da mídia tradicional esteja recebendo informações sobre todos esses tópicos. Falarei um pouco mais sobre o programa legado de OVNIs, o que é, quão poderoso é o fato da Rússia e a China terem programas semelhantes que envolvem operações de recuperação de destroços. É muito interessante que David Grush é realmente o segundo funcionário de destaque na burocracia dos Estados Unidos, que identificou o presidente Trump como alguém que, de fato, recebeu informações sobre o tema dos OVNIs e sabe muito sobre ele. A outra pessoa, embora não seja exatamente um burocrata americano, era o professor Head, o general de brigada do programa de satélites espiões, professor Heshed, de Israel, em 2019 ou 2020. Acho que foi no final do primeiro mandato de Donald Trump, acho que foi em 20 de dezembro de 2020. Quando Heshed disse que Trump estava se comunicando com membros da Federação Galáctica e que Trump queria revelar a existência de extraterrestres, mas foi informado pelos galácticos que não era o momento, a humanidade não estava preparada, o que é muito interessante. Grush
disse algo muito semelhante, que Trump foi informado por extraterrestres nórdicos. Então eu acho que isso é algo que está começando a ficar evidente, que Trump sabe muito mais e que, como veremos, está previsto que ele venha a público falar sobre essas coisas. Então, teve o documentário A Era da Revelação, que saiu essa semana. Vou abordar esse assunto em algumas das reportagens dessa semana. Mas aqui está um pequeno trecho que foi divulgado e tweetado por Jordan Crowder sobre a entrevista de Dan Farr no programa do Joe Rogan, onde ele falou sobre alguns aspectos do evento de contato alienígena que aconteceu na base aérea de Holloman. Então, vou reproduzir esse trecho para você. Eu sei que houve vários eventos de contato. Um deles é revelado no filme, na verdade, mas existem outros. Várias pessoas no meu filme falaram sobre um evento que aconteceu na base de Holloman, na base de Herman, onde duas naves se aproximam da base. Uma pousou, seres saíram, interagiram com oficiais da Força Aérea da CIA. Algumas pessoas chegam a falar publicamente sobre isso no filme. Como esses seres foram descritos? Altos, esguios, humanoides. Outra coisa que eu ouvi que me arrepiou foi que alguém envolvido com um programa de recuperação interagiu com um ser não humano que estava morrendo e ouviu pensamentos em sua cabeça que diziam: vocês humanos não conhecem todo o seu potencial. Isso me foi dito por um senhor muito experiente da comunidade de inteligência. Então, aí está Dan Farr, o diretor e produtor do documentário A Era da Revelação, que acaba de ser lançado, falando sobre o pouso na base aérea de Holloman em 1964, onde oficiais da Força Aérea interagiram com esses extraterrestres. O pouso é, na verdade, muito famoso. Isso já foi descrito em vários documentários. Um deles, lançado no início da década de 70, foi produzido por Robert Herman e, na verdade, foi baseado no fato de a Força Aérea ter fornecido imagens reais do pouso ao produtor desse documentário. Então, era um evento de divulgação oficialmente autorizado, mas, no fim das contas, não aconteceu. Mas, desde então, as pessoas falam sobre o pouso na Força Aérea em Holloman, em 1964, simplesmente porque esse foi o tema de um documentário da década de 70 que recebeu apoio oficial da Força Aérea antes desse apoio ser retirado no último minuto. Aqui está outra fonte que discute o pouso de OVNIs em Holloman na década de 60. Aparentemente, o presidente George Bush foi informado sobre isso. Como eu mencionei, Robert Inega esteve envolvido em um documentário intitulado OVNIs, Passado, Presente e Futuro, lançado em 74. Para recapitular o documentário, originalmente iria divulgar imagens oficiais da Força Aérea desse pouso de OVNI ou disco voador, e Inega assistiu ao filme oficial e foi informado de que teria permissão para usá-lo no documentário. No entanto, no último minuto, a Força Aérea retirou seu apoio. Então, eles tiveram que criar algum tipo de simulação. Não está exatamente claro o quanto da simulação de pouso foi de fato gerado por computador ou usando recursos gráficos da época, em oposição
aos elementos extraídos dos vídeos. Isso nunca foi esclarecido, mas aqui você tem algo que eu acho muito interessante, que é o Dr. Eric Davis falando sobre o presidente Bush ter sido informado sobre o incidente OVNI de Holloman. Não tínhamos a intenção de informá-lo sobre OVNIs. Ele presumiu que Bush já havia sido informado por sua equipe da CIA ou por sua liderança. Supervisionam esse portfólio. Ele, sem querer, presumiu que tinha começado a falar sobre um grande evento WAP que aconteceu no início dos anos 60 e os olhos de Bush brilharam. Foi isso que ele me disse. Do que você está falando? Então, o oficial de ligação do Pentágono contou tudo para ele. Ele disse, você está brincando? E ele disse, com certeza não. E ele disse, bom, eu quero ver as provas. A prova estava na forma de um filme. E alguns relatórios de documentação ou algo assim, mas o filme era o principal. O pedido dele foi recusado. O oficial de ligação disse, vocês não precisam saber, porque isso é informação de inteligência do Departamento de Defesa. Não vamos repassá-la para vocês. Só se ocorrer algum evento que exija que vocês levem essa informação ao presidente e à Segurança Nacional. Você deve procurar o Conselho de Segurança Nacional. Minha agência acabou de ter um evento importante sobre o qual coletamos informações. Então, aí está Eric Davis falando sobre como o presidente Bush foi informado sobre o incidente OVNI de Holloman e que havia uma espécie de restrição baseada na necessidade dele saber sobre o quanto ele deveria ser informado desse incidente. Bom, aqui está algo do projeto Unity de Jay Anderson e ele faz uma observação muito importante aqui. Vou ler em voz alta. Uma pergunta que eu tenho para aqueles na comunidade de inteligência, aqueles no governo que dizem ter arriscado a vida para nos trazer as suas alegações sobre OVNIs, conhecimento interno do governo sobre o assunto. Será que a questão dos OVNIs é considerada um dos assuntos mais sigilosos do governo e ainda assim, em vez de receber o mesmo tratamento que indivíduos como Edward Snowden ou Julian Assange receberam por denunciarem esquemas de corrupção, como serem excomungados dos seus países, presos, ameaçados, punidos com todo o rigor da lei, indo além e adentrado as áreas cinzentas? Vemos esses denunciantes de OVNIs em turnês, lançamentos de livros, aparecendo em grandes documentários, palestras, eventos, sem se esconderem para salvar as suas vidas. Bom, esse é um ponto válido e aborda uma questão que outros levantaram sobre a forma como o assunto dos OVNIs está sendo divulgado, que se concentra muito na segurança nacional e em figuras da inteligência, afirmando que esses OVNIs representam uma ameaça desconhecida. Assim, parece estar surgindo essa narrativa de que a questão dos OVNIs é uma ameaça desconhecida à segurança nacional e que é por isso que certos indivíduos foram autorizados a falar sobre isso e compartilhar muito mais informações do que fariam de outra forma. Então, se olharmos para pessoas como Lewis Alessandro, David Grush, Christopher Mellon, Jay Staton, pessoas que têm sido muito proeminentes ao falar sobre os programas de OVNIs do Pentágono em relação a esses fenômenos de OVNIs, a questão é sempre apresentada dessa forma, como se os OVNIs representassem uma ameaça à segurança nacional. E eu acho que isso sugere que essas pessoas, embora por um lado estejam sendo autorizadas a se manifestar e falar sobre isso, estejam enquadrando a situação dessa maneira, por outro lado, todas elas relataram um certo nível de intimidação e retaliação que sofreram. Então, eu acho que quando olhamos para as pessoas
que são denunciantes hoje em dia, recebendo o que parece ser um tratamento VIP, como disse Jay Anderson, que está fazendo turnês de livro, aparecendo em grandes documentários, elas não parecem estar sofrendo de forma alguma, como Snowden e David Grush, aliás, Julian Assange, e até mesmo voltando mais no tempo, pessoas como Philip Schneider, William Cooper, Max Pierce, que se manifestaram sobre questões relacionadas a OVNIs, programas espaciais secretos e extraterrestres, numa época em que isso era realmente mal visto pela comunidade de inteligência. Então, a questão principal é que, sim, existe uma grande diferença na forma como muitos desses denunciantes da inteligência militar estão sendo tratados hoje, que estão se apresentando, aparecem em documentários como A Era da Revelação, com pessoas como Julian Assange e Snowden. Existem grandes diferenças, mas também existe essa narrativa que está sendo propagada e que parece ser aprovada pela comunidade de inteligência. É por isso que eu acho que não há o mesmo nível de repressão por parte da comunidade de inteligência em relação a esses denunciantes. Bom, eu acabei de assistir ao documentário A Era da Revelação e, francamente, fiquei agradavelmente surpreso, pois, na minha opinião, ele abriu novos caminhos ao identificar claramente o desafio representado pelo antigo programa de OVNIs conduzido por autoridades da CIA, da Força Aérea dos Estados Unidos, do Departamento de Energia, de empresas aeroespaciais, na manutenção do sigilo em torno dos OVNIs e da recuperação de corpos não humanos. Assim, a divulgação sobre a Ásia foi além da mera repetição da ameaça à segurança nacional representada pelos OVNIs, o que levou ao surgimento, em 2007, do Programa Avançado de Identificação de Ameaças Aeroespaciais. Essa criação gerou muitas críticas a Lois Alessandro, Chris Mellon, Jay Staton, por supostamente conduzir um encontro restrito para condicionar o público a algum tipo de evento falso envolvendo OVNIs. Antes de assistir ao documentário, pensei que talvez ele estivesse reforçando a narrativa de que não sabemos o que são os OVNIs e nem quem os está construindo. Bom, certamente não estamos construindo nós mesmos. Eles representam uma ameaça desconhecida à segurança nacional, mas o documentário A Era da Revelação me surpreendeu, porque o foco estava diretamente no programa Legado e em como ele levou à concentração desmedida de poder em corporações aeroespaciais que detêm grande parte dos destroços de OVNIs recuperados e da inteligência não humana, agora considerada informações proprietárias imunes a solicitações de acesso público. Além disso, alguns dos funcionários do programa Legado são descritos como fundamentalistas cristãos, conhecidos como Grupo Collins, que consideram os OVNIs como demoníacos. A divulgação feita pelo agente prosseguiu dizendo que havia depoimentos significativos que corroboram a realidade das operações de recuperação de OVNIs desde 1947 e que estas envolviam a recuperação de múltiplas inteligências não humanas. Além disso, o relatório de Age of Disclosure descreveu com propriedade como os funcionários eleitos têm seu acesso ao programa Legado negado, mesmo precisando ter conhecimento dele. É aqui que eu acho que a era da divulgação realmente contribuiu e se destacou. Disseram que sim, esse fenômeno OVNI é real, mas foi além de simplesmente dizer os OVNIs são reais e representam uma ameaça desconhecida à segurança nacional. O texto tratava de operações de recuperação de aeronaves acidentadas.
abordava como autoridades, inclusive altos funcionários das Forças Armadas, têm acesso negado, mesmo quando precisam saber por meio de um programa chamado Legado, que é uma fusão de altos funcionários da Força Aérea dos Estados Unidos, da CIA, do Departamento de Energia e de empresas aeroespaciais. Todos colaborando para manter o controle e o sigilo desses programas classificados de recuperação e engenharia reversa de OVNIs. Assim sendo, eu tenho duas críticas à era da divulgação. Uma delas é que não leva em consideração o caso de empresas aeroespaciais americanas que conseguiram reproduzir OVNIs por meio de engenharia reversa. Centenas de pessoas idôneas se apresentaram para testemunhar essa realidade. Por exemplo, Mark McCandless, Ben Rich, Bill Rose, Michael Herrera. Então, essas são pessoas com quem o Dr. Stephen Greer trabalhou. A maioria delas. Ele não trabalhou com o JP de jeito nenhum. Mas trabalhou com os outros. E isso é algo que realmente não vem à tona na era da transparência. Também é apresentado que existem empresas aeroespaciais que fazem parte do programa Legado OVNI e que controlam todas as informações, mas até onde sabemos, os OVNIs que estão sendo vistos lá fora repetidamente, as pessoas no documentário disseram, eles não são nossos, pertencem à Rússia, à China, a extraterrestres ou algo do tipo. A questão aqui é que esses OVNIs foram submetidos à engenharia reversa bem-sucedida. Dan Farr, em sua entrevista com Joe Rogan, disse acreditar que esses códigos foram obtidos por meio de engenharia reversa, mas não abordou esse assunto em seu documentário. Então eu pensei que isso era algo que realmente se destacou. Como diretor, ele acreditava nisso. Ele não tinha informantes ou denunciantes confiáveis dispostos a se apresentar e dizer sim, eu trabalhei no programa Legado de OVNIs, sim, nós construímos com sucesso algumas naves OVNI por meio de engenharia reversa e que o avistamento do Tic-Tac foi realmente criado, que o Tic-Tac era uma nave real construída pela Lockheed Martin, Skunk Works. Afirmam várias fontes. Em segundo lugar, isso é algo que realmente me surpreende. O documentário ignora o papel significativo desempenhado pela Marinha dos Estados Unidos no estudo secreto da engenharia reversa de naves OVNIs capturadas. A Marinha é totalmente ignorada, como eu mencionei. A Força Aérea, o Departamento de Energia, a CIA e as corporações aeroespaciais são todas descritas como parte do programa Legado de OVNIs. Então, ao assistir a esse documentário, você terminaria pensando, sabe, a Marinha, esses caras não estão fazendo nada sobre esse assunto. É como se isso não pudesse estar mais longe da verdade. A Marinha dos Estados Unidos é, na verdade, o principal ramo das Forças Armadas, envolvido na engenharia reversa e no lançamento bem-sucedido de espaçonaves projetadas por engenharia reversa construídas por grandes empresas aeroespaciais. Se você leu o Programa Espacial Secreto da Marinha dos Estados Unidos, você saberá disso. Lá eu detalho como tudo isso foi feito usando grandes empresas aeroespaciais como Douglas Aircraft Company na década de 50, 60. Houve uma testemunha que se apresentou, um informante, William Tompkins, que descreveu tudo isso em seu livro. Então, no geral, eu acho que a divulgação sobre a Ásia dará uma contribuição significativa para despertar o público em geral para o que tem acontecido nos bastidores. A existência do legado do programa de OVNIs, eu recomendo assistir, se você ainda não assistiu. Mas é controverso e eu voltarei a isso em breve, em relação à resposta do Dr. Stephen Greer. Aqui está uma entrevista que eu fiz com Bearded Juski,
também conhecida como Prudence Calabrese. Ela foi uma verdadeira pioneira na visão remota. Ela surgiu em 1996-97 com a sua prática de visão remota e rapidamente alcançou sucesso. Um grande sucesso em termos de interesse da mídia tradicional, especialmente quando se tratava de prever com sucesso ataques terroristas aos Estados Unidos. Ela previu alguns anos antes do ataque aviões atingindo as Torres Gêmeas. Ela fez uma sessão de visão remota e viu o ataque ao World Trade Center, o que a tornou uma sensação na mídia. Muitos veículos de comunicação do mundo todo começaram a entrevistá-la. Ela recebeu muita atenção. Mas então o que aconteceu foi que ela começou a sofrer assédio, intimidação, ameaças severas da comunidade de inteligência que não queria que um programa civil de visão remota fosse bem sucedido. Então o programa que ela havia criado com John Bevanco, na época chamado Sistema Transdimensional, foi encerrado. E assim por 22 anos ela viveu na clandestinidade. É muito tempo para ficar na clandestinidade. Ela ainda praticava visão remota, ela fazia isso de forma privada, apenas para si mesma, para alguns clientes selecionados, mantendo-se longe dos olhos do público. Ela descreveu ter 5 filhos, todos muito pequenos. Certamente não queria que eles fossem ameaçados de forma alguma por suas atividades de visão remota. Então, ela se manifestou e nessa entrevista ela fala sobre o que aconteceu e como retornou criando uma nova empresa de visão remota, fazendo um excelente trabalho. Ela também fala sobre o que esperar do 3i Atlas. Vale a pena assistir. Aqui está o vídeo curto, onde Birdie descreve a importância dos protocolos de cegamento para uma visão remota bem-sucedida. Estamos produzindo muitos outros vídeos curtos agora no YouTube, TikTok e outras plataformas. Fiquem de olhos, pois resumem ideias-chave apresentadas por pessoas que eu entrevisto. Vamos ouvir esse breve trecho. Você pode explicar quais são as vantagens de fazer uma visão remota usando esses protocolos cegos? Pessoas que praticam a visão remota veem muito disso hoje em dia. Há muitas pessoas com canais no YouTube, um público que diz: deixe-me fazer uma visão remota do que está acontecendo agora na Rússia, e então fazem uma visão remota. Eles escolhem o alvo e obtém informações, o que parece bom, mas qual a confiabilidade disso? Essa é uma ótima pergunta. Isso é chamado de pré-carregamento na comunidade de visão remota. Essa é a linguagem que usamos. Significa que você sabe o que vai encontrar ao iniciar a sessão. Você entra sabendo que vai procurar por um assassino em série ou vai analisar o caso do 3i Atlas ou algo do tipo. Você pode fazer uma visão remota com pré-carregamento. Às vezes eu mesma faço em algumas das minhas sessões. Trabalho policial costuma ser focado em informações prévias, pessoas desaparecidas. Se você tem muita experiência, aprende a interpretar os dados. O problema, porém, é que você tende a misturar as suas próprias ideias com os dados, porque não consegue se desvincular do processo. Todos nós chegamos a isso com nossa formação educacional, religiosa, social, cultural, maneira como fomos criados, como fomos educados. Tudo isso influencia. Quando você está desenvolvendo uma narrativa em sua visão remota, se você já acha que sabe o que vai acontecer, isso pode nublar seus dados. Por isso, eu prefiro não trabalhar com informações prévias. Só faço isso em casos muito específicos, como uma emergência, quando recebo uma ligação da polícia, porque uma mulher desapareceu
Não há tempo para eu preparar algo às cegas, esperando uma resposta daqui a um mês. Precisa acontecer imediatamente. Essa é a única situação em que realmente faço isso. Isso dá uma boa ideia da diferença entre visão remota às cegas e visão remota onde o observador conhece o alvo e pode ser realizado. Mas claramente a visão remota às cegas é mais precisa porque você não está introduzindo os seus próprios viés subjetivos sobre o cliente. Então, esse foi um breve vídeo sobre visão remota com Burry Juski. Aqui está um novo livro que será lançado. Farei uma entrevista com Brad Olsen sobre seu novo livro, Segredos da Antártida, que descreve uma colônia alemã avançada, estabelecida lá após a Segunda Guerra Mundial. Brad fez um segmento, nome do programa omitido, dura pouco mais de 30 minutos, então é muito longo para reproduzir aqui. Mas eu acho que ele faz um ótimo trabalho ao descrever alguns dos documentos históricos que existem, mostrando que os nazis de fato escaparam para a Antártida e construíram algo lá que era realmente muito impressionante. E você sabe, isso será uma das coisas que se tornará muito controversa à medida que avançamos para um mundo pós-revelação. Todos podem, falando nisso, bom, os OVNIs deles estão por aí e alguns deles foram construídos por nossas próprias empresas. Sabemos que a Rússia e a China têm seus próprios programas legados de OVNI, estão fazendo o mesmo. E algumas dessas naves pertencem a ETs. Mas e se as pessoas começarem a ouvir que, na verdade, algumas dessas naves foram construídas por uma colônia alemã separatista na Antártida, que chegou a firmar acordos com as administrações americanas de Truman e Eisenhower, e que isso realmente levou a uma infiltração e tomada de poder nos Estados Unidos por algo chamado Quarta Divisão. Isso seria um grande choque para as pessoas, mas definitivamente haverá diferentes níveis de transparência envolvidos à medida que avançamos para grandes revelações em 2026 e além. Aqui está algo sobre as últimas especulações do professor Loeb a respeito do Tracy Atlas, de que ele pode lançar sondas ao redor de Júpiter quando este fizer a sua maior aproximação no local chamado Raio de Rio, onde a gravidade de Júpiter e do Sol se cancelam, criando pontos de interseção onde sondas espaciais podem ser posicionadas. Então, Avril Loeb está analisando os dados científicos em termos de astronomia e o que está sendo fotografado lá fora. Ele está fazendo muitas especulações sobre a possibilidade de ser uma espaçonave extraterrestre, que o Tracy Atlas não é um cometa comum e que ele identificou cerca de uma dúzia de anomalias associadas a ele. Acho que o próprio Loeb está sendo discretamente informado sobre o que está acontecendo com o Tracy Atlas. Eu acho que lhe disseram que o Tracy Atlas é especial, não é um cometa. E o seu próximo encontro com Júpiter é muito significativo. Então eu acho que ele especula sobre isso agora. O próprio Loeb é um ex-chefe do Departamento de Astronomia de Harvard e também graduado de um programa chamado Telpot, em Israel, onde, ainda jovem, foi integrado à comunidade de inteligência militar como solucionador de problemas, alguém a quem a comunidade de inteligência militar de Israel poderia recorrer no futuro para ajudá-los a lidar com problemas. Acho que ele é um informante que usa essa fachada de acadêmico respeitado
da Universidade de Harvard. Eu acompanho os seus escritos atentamente porque eu acredito que ele está sendo informado. E como eu sei disso? Bom, eu sei porque ele diz exatamente as mesmas coisas que outras pessoas que também estão sendo informadas. E essas pessoas, Stuart Swedlow, admite abertamente que recebe informações de pessoas importantes da NASA, um alto funcionário da NASA, e lhe disseram a mesma coisa sobre a missão do 13 Atlas, que se aproxima de Júpiter, que vai liberar sondas e que isso será um evento muito significativo. Então, eu acho que isso coincide com a especulação de Loeb. Acho que Loeb está fazendo um trabalho que considero desafiador. Muitos astrônomos o criticam, chamando de vigarista e coisas do tipo, porque ele divulga informações que não são realmente respaldadas por dados científicos, mas ao mesmo tempo eu acho que ele está recebendo informações privilegiadas. Então, estão lhe dizendo que o Atlas não é um cometa. Algo grande vai acontecer quando ele se aproximar de Júpiter. Então, Loeb usa os dados científicos para moldá-los e divulgar o que ele acredita ser próximo da verdade. Então, eu acho que, nesse sentido, ele está fazendo o que pode para informar as pessoas sobre a ideia de que quando o Atlas se aproximar de Júpiter, em março de 2026, ocorrerá um evento significativo. O que eu inferi disso foi que haverá negociações diplomáticas importantes entre os extraterrestres associados a Júpiter. Frotas de espaçonaves começaram a chegar em outubro de 2021 e começaram a se reunir em uma base muito grande. A atmosfera de Júpiter é chamada de instalação de comando ASTA. E eu recebi essa informação de várias fontes, incluindo um militar aposentado do Exército dos Estados Unidos, que participou de uma expedição do Comando Espacial dos Estados Unidos a Júpiter para receber os visitantes. Então, eu acho que, desde então, reuniões diplomáticas foram realizadas nessa base, na atmosfera de Júpiter, para determinar o futuro do planeta e o papel do Comando Espacial dos Estados Unidos e das principais nações da Terra no controle do nosso sistema solar. Então, eu acho que o que vai acontecer é que, com a chegada do Atlas, outro grupo de extraterrestres chegou e, de acordo com Stuart Swedlow, a informação que ele obteve é que esses extraterrestres variam daqueles que realmente odeiam a humanidade e querem que fracassemos, até aqueles que amam a humanidade e querem que tenhamos sucesso. Há um espectro desses seres em 13 Atlas e eles estão, de certa forma, agindo como um sargento instrutor, tipo na formatura dos fuzileiros navais dos Estados Unidos ou algo assim. Um sargento instrutor, não tenho certeza da terminologia para os fuzileiros navais, mas digamos que no Exército você fez o treinamento básico, o sargento instrutor aparece para a inspeção final para ver se você está à altura, se você passa no teste no último dia. Eu acho que seja nos fuzileiros navais, seja no treinamento das forças especiais, no último dia ou nos últimos dias, você tinha o sargento instrutor ou o sargento de artilharia, como quer que eles chamem, realmente te submetendo a testes rigorosos. É tipo, bom, é isso, se você passar no teste, você vai se formar, senão você está fora. Você toca o sino ou o que quer que eles façam nessa força específica. Eu acho que algo semelhante está acontecendo com o 13 Atlas, que chegou. Nele temos uma representação justa dos diferentes extraterrestres que estão observando a Terra, sabe,
esse é um experimento genético que merece continuar ou devemos encerrá-lo? Imagine o que significa encerrá-lo. Não é muito bom, certo? Mas eu acho que atingimos o objetivo. Acho que com base em toda a pesquisa que eu fiz, em todas as fontes que eu consultei, nós atingimos o objetivo. O que vai acontecer é que o 3E Atlas, em março, chegará a Júpiter. Reuniões diplomáticas serão realizadas, será como o dia da formatura do treinamento básico, como se dissessem, ok, os humanos passaram no teste. Sim, polegar para cima ou polegar para baixo, será polegar para cima. E oba! Então atingimos o objetivo e o experimento continua por sabe-se lá quanto tempo, antes do próximo grande teste. Eu acho que 2026 será um ano incrível. Eu acho que estamos caminhando para grandes revelações. Eu acho que podemos ser otimistas em relação a tudo isso, o que é muito importante. Então, isso é algo que eu pessoalmente considero um desenvolvimento exopolítico muito importante. O presidente Trump acabou de fazer uma postagem nas redes sociais, onde falou sobre o progresso que a sua equipe está fazendo para alcançar uma resolução pacífica entre a Rússia e a Ucrânia. O presidente Trump está perto de garantir um acordo de paz entre a Rússia e a Ucrânia. E as implicações exopolíticas disso são enormes. Um acordo de paz pode não acontecer agora, pode levar 1 ou 2 meses. Mas há fontes que dizem que até janeiro de 2026 um acordo de paz será alcançado entre Rússia e Ucrânia, graças a Donald Trump. O que eu vou dizer a seguir depende da concretização desse acordo de paz. Eu acho que tudo está se alinhando para isso. Porque se você acompanhar as análises objetivas das notícias sobre o que está acontecendo na Ucrânia agora e na guerra com a Rússia, o exército ucraniano está em colapso. E agora o momento em que eles estão sendo pressionados a chegar a um cessar-fogo, porque seria muito constrangedor para a administração Trump se houver um colapso total do exército ucraniano, uma tomada de Kiev e de repente o caos se instaurar em toda a Ucrânia. Eu acredito que um acordo de paz será alcançado. O estabelecimento da paz mundial facilitará a divulgação da existência de vida extraterrestre, seguida pela divulgação de visitas à Terra, pela liberação de tecnologia ET obtida por engenharia reversa, pelo contato aberto com ET. Isso acontece ao longo de alguns anos, mas eu acho que a primeira coisa que acontecerá é que após a assinatura do acordo de paz, Trump terá enorme credibilidade internacional por ter viabilizado esse acordo entre Rússia e Ucrânia. Isso prepara o terreno para que ele faça um anúncio sobre a existência de vida ET. É como se fosse real, como se já tivessem ocorrido operações de recuperação de naves e assim por diante. Então ele começa a falar sobre algumas das coisas que sabe, e isso prepara o terreno para divulgações posteriores. Certamente haverá a liberação de tecnologias avançadas. Eu acho que haverá o Papa Leão XIV também desempenha um papel importante no processo de divulgação, porque eu acredito que existem cerca de 2 bilhões de católicos no mundo. E o Papa Leão é o líder indiscutível dos católicos e uma figura muito importante para o cristianismo em geral. Eu acho que existem cerca de 2 bilhões de cristãos no mundo. Eu acredito que os católicos representam a maioria. Bom, então, aqui está uma representação do que Eric Davis se lembra do presidente George Bush lhe dizendo em 2003 sobre não precisar saber sobre um programa legado de recuperação de destroços de OVNIs. Isso dura apenas 1 minuto. Vou reproduzir para vocês.
ilustra o que Eric Davis disse. O presidente Bush foi informado. Eric Davis disse: tive algumas conversas com o presidente George Bush em 2003, nas quais ele me disse que quando se tornou diretor da CIA no governo Ford, na administração, ele não foi informado sobre o programa legado de recuperação de destroços de UAPs, mas descobriu isso mais tarde. Ele me informou que houve várias recuperações de destroços desde meados da década de 40 e também me informou sobre um evento com UAP que ocorreu na base aérea de Holloman em 64, onde 3 UAPs se aproximam da base, um deles pousou na pista e uma entidade não humana desembarcou da aeronave, pousou e interagiu com militares da Força Aérea e funcionários da CIA. E quando ele pediu mais detalhes, disseram que não precisava esperar. Então, aí está. Altos funcionários, inclusive George Bush, diretor da CIA por um breve período em 76, não foram sobre o programa legado de recuperação de destroços de OVNIs, do qual ele tomou conhecimento posteriormente quando se tornou vice-presidente e depois presidente. Isso dá uma ideia do poder do programa legado de OVNIs. É capaz de decidir quem tem acesso e quem não tem, incluindo o presidente em exercício dos Estados Unidos. Então aqui está algo que eu acho que vale a pena repetir. O congressista Tim Burchett descobriu que existem pelo menos 5 ou 6 locais em águas profundas de onde os OVNIs operam. Em um ou mais deles estão no Triângulo das Bermudas. Segundo Tim Burchett, quando lhe disseram isso, eles estão lá há milênios. Então vamos ouvir o que Tim Burchett tem a dizer sobre OVNIs saindo dos oceanos. Bases alienígenas nesse momento no fundo do oceano deste planeta. Isso é preciso? Eu diria que é bastante preciso. Você pode dar mais detalhes? Há quanto tempo eles estão aqui? Onde eles estão? Bom, eu estou extrapolando tudo isso com o meu sotaque do leste do Tennessee. Então, temos 5 ou 6 áreas de águas profundas em nossos oceanos. Na verdade, sabemos mais sobre a superfície da Lua do que sobre essas áreas. E essas são áreas onde temos uma alta frequência de avistamento de OVNIs. Fenômenos não identificados. Já ouvi relatos de pessoas da Marinha em altos escalões do governo de que elas realmente rastrearam esses objetos. Temos equipamentos que podem navegar debaixo d'água a velocidade de 30, 40 milhas por hora, talvez algum pouco mais rápido, que os chineses ainda não nos roubaram. E já rastreamos coisas do tamanho de um campo de futebol a 200... Eu não sei o que... Só para usar o bom senso do leste do Tennessee, 200 milhas por hora, algo do tamanho de um campo de futebol. Nós não sabemos o que é. Isso está nessas áreas. Tem alguma coisa acontecendo, seja algo que já existe há algum tempo, da geração millennial ou não tenho medo disso. Eu sou meio parecido com o Dr. Lowe. Adoro estudar esse tipo de coisas. É o material científico que temos. E, mais uma vez, foi ele quem revelou algumas coisas ETs encontradas em nossos oceanos. Acredito que ele seja corajoso para revelar isso. Estou ansioso para discutirmos mais sobre isso. Acho que acabei mexendo num vespeiro. Foi apenas uma conversa casual com um blogueiro. Eu mencionei o assunto, não se tratava de um assunto confidencial. Eu podia falar sobre isso, mas eu sempre me lembro da última coisa que esse alto funcionário me disse ao sair do meu escritório. Ele estava bem perto de mim, assim como eu estou do meu telefone. Ele disse: bom, então existe um congressista chamado Tim Burchett que foi informado de que existem de 5 a 6 locais no fundo do oceano de onde operam OVNIs. Bom, eu entrevistei algumas pessoas que falaram sobre terem conhecimento dessas instalações subaquáticas e que foram levadas para o que é uma cidade subaquática com 3 cúpulas.
Na verdade, havia uma espécie de 3 cúpulas unidas no fundo do oceano, em algum lugar no Triângulo das Bermudas, na região das Bahamas. JP, um militar aposentado do Exército dos Estados Unidos, foi levado para lá em um submarino com humanos altos e também com Jean-Charles Moyan, um contatado francês. Ele disse que foi teletransportado para lá quando era criança. Acho que ele tinha 10 ou 11 anos e ele realmente desenhou o local quando tinha 11 anos. E mais de 40 anos depois, JP descreveu praticamente a mesma instalação que visitou. Então aí estão 2 pessoas que podem, de fato, ter visitado uma cidade subaquática composta por 3 cúpulas, habitada por essas pessoas altas com aparência humana. Agora nós temos aqui algumas especulações muito interessantes sobre Donald Trump. Então, o deputado Eric Barles, que tem participado ativamente de audiências no Congresso dos Estados Unidos sobre a questão dos OVNIs, ele está compartilhando o que lhe foi dito sobre o papel do presidente Trump, e Barles trabalha muito próximo de David Grush, que por sua vez tem restrições quanto ao que pode revelar publicamente. Eu presumo que ele possa revelar mais informações a pessoas como o deputado Barles, sem se meter em problemas. Então, Barles, com base em suas comunicações com Grush e outras fontes, diz, abre aspas, Trump é realmente o presidente da transparência, mas o fator decisivo, e eu acho que Dan Farr está certo, é que o momento em que um presidente dos Estados Unidos subir ao pódio e fizer aquela declaração categórica de que temos provas de que não estamos sozinhos, provavelmente será um dos momentos mais marcantes da história mundial. E eu acho que Trump é a pessoa certa para fazer isso. Trump transcende os limites da história, não apenas nos livros de história. Então, eu acho que é exatamente para onde estamos caminhando. Donald Trump. Estou observando todos esses eventos que estão acontecendo ao nosso redor agora. Eu acho que ele está se preparando para fazer um anúncio de divulgação. Falaremos mais sobre isso em breve. Aqui temos, portanto, uma crítica muito interessante do Dr. Stephen Greer. Eu respeito muito o Dr. Greer porque foi ele quem me envolveu na questão da política, na exopolítica em 2001, com a sua coletiva de imprensa do projeto Disclosure. Eu o conheci mais tarde, naquele ano, a fazer um evento na American University com o Dr. Greer, mas infelizmente os burocratas da universidade me impediram e disseram, não, você não vai se envolver com essas coisas de OVNIs. Fique longe disso, se quiser continuar associado à American University. Então eu não consegui fazer isso. Greer, ele já entrevistou centenas de denunciantes. Eu acho que o número total que ele dá agora está perto de 1.000, ultrapassa 1.000. Assim, ele fez um trabalho incrível ao trazer à tona muitos denunciantes, autoridades e membros do público em geral, ex-militares e outros que falaram sobre o seu envolvimento com OVNIs. E ele é alguém que, por diferentes razões, está sendo ignorado por aqueles que estão por trás da narrativa da ameaça dos OVNIs. Eu mencionei o filme ou documentário A Era da Revelação, que aborda de forma proeminente a ideia de que os OVNIs são uma ameaça desconhecida, algo que Greer contesta e defende um boicote. Vamos então ouvir o que Greer tem a dizer sobre a idade da divulgação e por que ele acha que ela deveria ser boicotada. Ao contrário da imagem que se tem deles, os ETs têm sido, na verdade, muito cuidadosos em tentar ganhar tempo para que possamos resolver
nossa própria situação social e política nesse planeta. Mas não há provas de que eles tenham feito algo para tentar instigar uma guerra desse tipo. E assim, o que você tem é o mesmo conjunto de fatos, porém distorcido na direção de uma ameaça à segurança nacional. Mas aqui está a manchete: a ameaça à segurança nacional não vem dos ETs. É esse grupo secreto que, na verdade, serve de fachada para esse filme. Então eu acho que é aqui que entramos em um jogo muito perigoso, devido ao prestígio de algumas pessoas com credenciais militares de inteligência. O político comum da Casa Branca para baixo vai achar que essa é uma avaliação correta, quando na verdade é uma avaliação falsa, uma narrativa deliberadamente falsa. Portanto, eu estou convocando um boicote para que as pessoas não assistam a esse filme, porque mesmo que você o veja gratuitamente num site, com anúncios e outras coisas, o dinheiro vai para essa organização. Isso dá uma ideia geral do que Stephen Greer está dizendo, que ele acredita que a era da divulgação está realmente disseminando essa narrativa de ameaça alienígena. Eu concordo em parte com isso. Eu acho que tem pessoas como Lewis Alessandro, Christopher Mellon, Jay Stanton e outros que estão impulsionando isso. Não sabemos o que são os OVNIs, mas eles sobrevoam instalações militares e realizam reconhecimento, vigilância, inteligência. Portanto, representam uma ameaça à segurança nacional. E, na verdade, como Greer aponta, muitos OVNIs são, na realidade, espaçonaves antigravidades obtidas por engenharia reversa. E a divulgação sobre a Ásia deveria ter mencionado isso. Mas, como já disse, não o fizeram. Embora Dan e Farah, o diretor e produtor, acreditem que algumas dessas naves foram obtidas por engenharia reversa com sucesso. No entanto, eu discordo de Greer quanto à ideia de um boicote. Eu acho que Dan Farah fez um bom trabalho ao apontar a existência de um programa legado controlado por CIA, Força Aérea dos Estados Unidos, Departamento de Energia, que esconde a verdade sobre os OVNIs de autoridades eleitas, altos funcionários, militares de alta patente. Isso está apontando o público na direção certa, mesmo que a narrativa da ameaça OVNI seja exagerada. Então, eu acho que Greer exagera bastante ao dizer que precisamos boicotar a era da divulgação. Acho que isso está nos levando à direção certa. Alguns elementos disso. Eu não concordo com a narrativa da ameaça OVNI. E certamente há aqueles que querem se aproveitar disso para provocar um evento de falsa bandeira. Eu acho que Greer está muito preocupado com isso. Mas no fim das contas, eu acho que Dan Farah fez um bom trabalho ao apresentar a existência desse programa legado de OVNIs, no qual esses altos funcionários decidem quem precisa saber, excluindo presidentes, excluindo altos funcionários da burocracia e mantendo o sistema de sigilo como existe atualmente. Bom, então, aqui está uma entrevista com um indivíduo cujo nome eu confundi inicialmente. Eu pensava que fosse Walter Keane, o presidente da Associação Nacional de Evangélicos. Mas, na verdade, eu li o nome errado. Na verdade, o nome escrito por Walter Cairn. Meus olhos me enganaram e eu li Keane, onde era Cairn. Então, acabei confundindo, cometi um erro. Bom, de qualquer forma, a questão era que Walter Cairn, que na verdade é um romancista e ensaísta, eu realmente não o conheço, nem conheço o Walter Keane, mas achei muito interessante o que ele tinha a dizer nesse vídeo com Megyn Kelly. Então, deixa eu reproduzir um pequeno trecho desse vídeo. Dave Grush é meu amigo e uma fonte. Conheço há 3 anos. Eu estava tocando mensagens com ele no camarim. Eu disse: o que eu posso dizer ao público? Ele disse:
O problema com os alienígenas é que nos importamos muito com eles, mas eles não se importam muito conosco. Em outras palavras, ainda estamos explorando esse universo. O gorila só foi descoberto em meados do século XIX. Era um ser místico que eles finalmente descobriram na selva. Encontraram corpos e coisas do gênero. Estou convencido, e detesto dizer isso, de que Dave está falando a verdade. E isso, sob grande pressão e grande escárnio, ele está tentando descrever o nosso mundo real para nós. É um mundo em que ainda não fizemos todas as descobertas. Bom, ele costuma compará-los a pumas. Ele pergunta: você acredita em pumas? Todos diriam que sim. Certo. Quantos de vocês já viram um? Eu já vi um. Você já viu um? Bom, eu estou convencido de que isso não é um escopo. Isso não é o que os teóricos da conspiração chamam de projeto Bluebeam, uma tentativa de nos deslumbrar com um falso Deus que nos submeterá à escravidão de algum tipo de governo mundial. Eu penso que, muito raramente, mas de forma relativamente comum ao longo dos anos, remontando a história da humanidade, fomos visitados por seres de outros tipos. É um universo imenso que mal compreendemos, somos muito jovens. Vamos aprender sobre isso. Posso prometer, vamos aprender mais sobre isso. E na mesma entrevista ele diz que Donald Trump sabe muito sobre isso. Essa é a minha informação também. Se você conhece Donald Trump, sabe que ele não consegue, não vai evitar se gabar do que sabe antes de falar sobre isso. Era exatamente isso que eu queria dizer. Walter Kern conhece David Grush e também conhece o presidente Trump. E o presidente Trump foi informado ou recebeu algumas informações sobre a questão dos OVNIs e, como ele disse, a personalidade de Trump é tal que, se ele sabe de algo, não consegue resistir a se gabar disso. Você pode chamar isso de defeito, de personalidade, mas chame como quiser. Acho que esse é um aspecto muito importante de Donald Trump e explica por que ele vai se tornar o presidente da transparência. E diversas fontes apontam para a mesma coisa. Estão dizendo que Trump já foi informado. Ele sabe e está pronto para falar. E Walter Kern está entre eles. Ele tem conhecimento pessoal direto, tanto de Trump quanto de David Grush. Mas eu voltarei a isso muito em breve. Então, aqui está uma entrevista com alguém que eu acho realmente muito especial, o Dr. David Clements, que me concedeu uma entrevista intitulada Entidades de Polaridade Negativa expulsas do Sistema Solar por uma poderosa bolha de energia. O Dr. David Clements realmente tem informações incríveis para compartilhar. Ele é um cientista, ele também se comunica com diferentes entidades extraterrestres e seres do interior da Terra, e disseram-lhe que uma bolha de energia está se formando ao redor da Terra e de todo o nosso sistema solar, na verdade, e que seres negativos não serão capazes de sobreviver nessa bolha de energia. E o que ele descreve é que você tem frequências vindas de fora do nosso sistema solar, da galáxia, invadindo o nosso sistema solar, aumentando as frequências ao interagir com o Sol. E ele está dizendo que também existe algo semelhante vindo do núcleo da Terra, do Sol interior da Terra, que está irradiando para fora. Então, todos nós que vivemos na superfície da Terra, ou aqueles que vivem nas regiões interiores da Terra, é quase como um movimento de pincer, onde esses raios cósmicos, raios galácticos, vêm de outras partes da galáxia. Você tem essas energias frequenciais vindo do interior da Terra e é como um movimento de pinça e as frequências estão mudando. Então, aqueles que estão em uma polaridade negativa não serão capazes de sobreviver aqui e terão que ir embora. E eu acho essa uma perspectiva muito
interessante. Você pode ouvir a entrevista e descobrir em primeira mão o que lhe foi dito sobre esses diferentes extraterrestres. Aqui está ele explicando um breve resumo. Deixe-me deixar o David descrever com as suas próprias palavras essas gigantescas naves que circundam o nosso sistema solar e o papel avançado de civilizações extraterrestres como os arcturianos na alteração das frequências do nosso sistema solar. O que está acontecendo? Eles me mostraram, imagine o sistema solar inteiro. Eles me mostraram essas enormes naves que eram arcturianas e também de outras raças. Essa é a informação que eu disse que traria para vocês. Essas embarcações são enormes. Quando eu pedi para ter uma ideia do tamanho dessas naves, eles disseram que elas tinham aproximadamente do tamanho da Lua, portanto são embarcações extraordinariamente grandes, são enormes, e o que me mostraram na imagem foi que tudo isso está criando uma enorme bolha ambiental ao redor do sistema solar. São literalmente as informações que eu consegui extrair, pois algumas delas eram conceitos muito abstratos. Eu tive que meio que sentar e ter muita paciência para decifrar o que eles estavam dizendo. Basicamente, o que eles estavam dizendo é que o ambiente dentro do sistema solar está sendo alterado. É como se uma espécie de bolha protegida estivesse sendo formada. E eles estavam, essencialmente, direcionando o que chamam de energia não material em direção ao Sol, modulando. Então, quando eu perguntei o que estava acontecendo, se havia fluxos de partículas ou fluxos de matéria envolvidos, eles disseram que não, que havia alguns componentes, mas que era grande parte não material. Bom, então, aí está David Clements descrevendo o papel dessas naves alienígenas ou gigantes que entraram em nosso sistema solar e como elas fazem parte dessa infusão de energias galácticas que estão elevando as frequências do nosso planeta. JP fez uma atualização na sexta-feira, 28 de novembro, onde ele fala sobre a localização de 3 objetos espaciais enterrados. Esses são Parque Natural Alensk Sands, em Kherson, Oblast, Ucrânia, White Sands, no Novo México, Estados Unidos, e Caldas Novas, no Brasil. O que é muito interessante aqui é que o JP usa o Google Earth para localizar e falar sobre a arca espacial que está enterrada sob a terra em diferentes locais. Mas, curiosamente, ele descreve como na base de Caldas Novas existe uma descrição do Google, ou melhor, o Google descreve em português brasileiro que a arca espacial em Caldas Novas tem um nome, ou melhor, foi nomeado Brasil, Arca Espacial do Brasil. Estou apenas tentando encontrar isso para você. Não sei se você consegue ver, mas está escrito Arca do Brasil. E isso é o Brasil. Arca do Brasil, que em português significa Arca Espacial ou Arca do Brasil, em Caldas Novas. É muito interessante como o Google Maps gera esse tipo de descrição, mas eu acho que isso é um sinal, um aviso de que os chapéus brancos querem que saibamos que sim, essa informação que o JP vem divulgando sobre as arcas espaciais enterradas nesses diferentes locais é muito real. Então, esse vídeo tem cerca de 13 minutos e meio de duração, está no canal do JP. E você pode ir na descrição e clicar no link dessa história específica que te levará direto para lá. Bom, aqui está mais um curta com David Clements. Eu não vou tocar essa para você. Acho que descreve como o Sol está prestes
a passar por uma grande mudança como parte dessa infusão de energia que está entrando em nosso sistema solar para criar essa bolha de energia onde as forças negativas não poderão sobreviver. Então, ele descreve que é um clipe curto que dura apenas cerca de 40 segundos. Você pode conferir o vídeo na descrição. O link está disponível para você assistir. Então, essa é a história com a qual eu quero concluir. Donald Trump está prestes a desclassificar os arquivos WIP. Essa é uma notícia que acaba de ser publicada no International Business Times. Eu não tenho muita certeza se isso parece ser uma publicação britânica, mas está dizendo que Trump está pronto para divulgar. Pessoalmente, eu acredito que ele primeiro buscará uma resolução para a guerra entre Ucrânia e Rússia antes de fazer qualquer declaração. Eu acho que a guerra entre a Ucrânia e a Rússia, assim como a guerra entre Israel e Palestina ou a guerra do Hamas, são dois conflitos nos quais Trump realmente precisa promover cessar-fogos ou pelo menos resolver até certo ponto. Ele já fez grandes progressos no conflito Israel-Palestina para alcançar uma resolução ou pelo menos cessar as mortes que vêm acontecendo lá, e ele fará o mesmo com a Ucrânia e a Rússia. Uma vez que ele faça isso, então eu acho que ele poderá, com justiça, e seus apoiadores poderão dizer com justiça que esse é um homem que fez mais do que qualquer outro para promover a paz mundial. Eu acho que isso o tornará adequado como presidente para a abertura do mundo, pelas razões que eu descrevi anteriormente. Ele acabou de ser informado sobre isso. Ele não consegue resistir à tentação de, como diz Walter Kern, se gabar do que sabe. E eu acho que por essas razões e por outras, como a importância da paz mundial como condição prévia para a divulgação de informações extraterrestres, e que essa divulgação também trará uma reindustrialização dos Estados Unidos, onde a América produzirá todas essas tecnologias avançadas que até agora estiveram confinadas a pequenos programas secretos, que eu chamo de programas legados de OVNIs, que eu acho que Trump será capaz de disponibilizar ao mundo para que todos nós, nos próximos 10 anos ou mais, comecemos a experimentar carros voadores, camas médicas, dispositivos de energia ilimitada e assim por diante. Muito bem, então é isso em relação às notícias. Por fim, eu gostaria de mencionar o meu webinário, que acontecerá no dia 13 de dezembro, no qual eu estarei acompanhado por Stuart Swedlow, Lily Nova, Brad Johnson. Cada um de nós fará apresentações individuais sobre os acontecimentos de 2026. Eu já falei um pouco sobre Stuart Swedlow e o que ele tem a dizer, e eu estou ansioso para ouvir as contribuições de Lily Nova e Brad Johnson sobre o que está por vir em 2026. Gente, terminamos por aqui. Eu lembrei do Cobra com essa fala do Dr. David Clements. Cobra é a junção de compression breaking, que é o que é isso? É quando a energia de cima vem e a energia de baixo chegam, as duas energias chegam na superfície do planeta, que é quando o evento será desencadeado. O encontro dessas duas energias, a que vem do interior da Terra
e a que vem de cima. É o que o Cobra sempre fala: quando acontecer isso, será desencadeado o evento. E olha que interessante, eu nunca tinha visto ninguém falando sobre o encontro dessas energias. E pelo que eu percebi, o Dr. David Clements não sabe das postagens do Cobra. E ele fala exatamente. Será que vem evento por aí, gente? Vamos torcer, né? Espero que vocês tenham gostado. Quem não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Deixe seu like, deixe um comentário. Deixo vocês em amor e luz. Namastê.